Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, no versículo de número 27. Diz assim na minha Bíblia: tu és, ou, diferentemente, Benjamim, tu és lobo. Benjamim, tu és lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do capítulo 49 do livro de Gênesis. O capítulo 49 do livro de Gênesis, que contém 33 versículos, é o último capítulo da história de Jacó. Os últimos dias da vida de Jacó, o patriarca, estão resumidos, ou estão escritos aqui, os últimos dias estão escritos aqui nesse capítulo de número 49. Ele é o último capítulo da vida de Jacó. Tanto é que se você lê-lo todo, se você ler todo o capítulo, no versículo 33, você vai se deparar com o seguinte texto: Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e morreu, e foi congregado ao seu povo. Então, o capítulo 49 do livro de Gênesis é o último capítulo da história de Jacó. Ele, nesse último momento da sua vida, ele reserva um tempo para a sua família. Ele reserva um tempo para os seus filhos. Nesse último capítulo, diz o versículo 1, que Jacó, ele chama a seus filhos, e ele diz: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então, nos últimos dias da vida de Jacó, ele faz uma reunião de família, ele faz uma reunião com os seus 12 filhos. Como é do conhecimento dos irmãos, Jacó teve 12 filhos. De Leia, ele teve 6 filhos: Rúben e Simeão, Levi e Judá, Isacar e Zebulon. Da serva de Leia, ele teve 2 filhos, chamado Gade e Azer. Da sua outra mulher, chamada Raquel, ele teve 2 filhos, José e Benjamim. E da serva desta mulher, da serva de Raquel, ele teve outros 2 filhos, Dan e Naftali. Nos últimos dias, então, nos últimos minutos da vida de Jacó, ele reúne os seus filhos com a finalidade de abençoá-los, com a finalidade de dirigir a eles algumas promessas. E eu gostaria que os irmãos ficassem bastante atentos a essa ministração nesta noite, porque eu a intitulei, com base nesse versículo 27, as palavras, tirada das palavras ditas a Benjamim: tu és lobo. Foram palavras de Jacó dirigidas diretamente a seu filho Benjamim. Quando nós ouvimos, ou no nosso meio evangélico, quando nós ouvimos falar de lobo, automaticamente nós associamos essa palavra, ou a tomamos num sentido meio que pejorativo, e a associamos com Satanás. Quando falamos de lobo, logo pensamos que estamos falando de Satanás. Esta expressão, lobo, quando um crente ouve, já está pensando que está falando de coisa ruim, do Satanás, do inimigo, não é verdade? É verdade ou não é, irmãos? Vocês já ouviram aquela expressão que às vezes as pessoas usam? Cuidado, fulano de tal é um lobo com pele de... Poucos já ouviram essa expressão. Cuidado,
fulano de tal é um lobo, vestido com pele de ovelha. Não é verdade? Então, as pessoas normalmente têm a tendência de, ao ouvir a palavra lobo, aqui no nosso meio, associar com o nome, com uma situação negativa, de uma forma pejorativa, associa diretamente o lobo a Satanás. E eu achei interessante, porque quando eu pedi para o jovem que veio aqui pegar o tema da ministração, eu falei, tu és lobo. Ele falou, eu sou ovelha. Amém. É natural isso, não é verdade? Eu também sou ovelha. Tem momento que eu sou águia. Quantas águias nós temos aqui? Aí, tem gente aqui que é águia, tem gente aqui que é ovelha, né? Todos nós somos ovelhas, mas tem momentos também que a gente é águia, né? E outros, não é, animais que são representados. Então, queridos, às vezes, o crente sonha com um cachorro, sonha com um lobo, quando acorda vai logo clamando o sangue de Jesus, tem que orar, repreender, porque eu sonhei com um lobo, alguma coisa mal vai me acontecer, o inimigo deve estar no caminho, não é verdade? Então, normalmente tem-se a tendência de associar o animal lobo com o diabo, a associá-lo com um inimigo, né? Mas, eu gostaria de saber, irmãos, por que Jacó, ao abençoar os seus filhos, ele chamou o coitadinho do Benjamim de lobo. Eu fico a imaginar, talvez se lermos esse texto numa primeira vez, a gente logo associa, a gente logo fica imaginando, mas o que esse Benjamim aprontou? O que esse Benjamim aprontou para no último dia de vida do pai dele, o pai dele chamar ele, olha, você é um lobo. O que esse homem aprontou? Porque se você ler todo o capítulo 49 do livro de Gênesis, você vai ver que Jacó, ele reúne os seus filhos para abençoá-los. E diz assim, logo no versículo de número 3, Gênesis 49, 3 a seguir, 3 e 4, né? Diz assim, ele chama os filhos e ele começa a abençoar um por um. E começa pelo o que veio primeiro ao mundo. Ele vai chamando na ordem, do mais velho para o mais novo. Então ele chama o primeiro, que está aí, ó. Ele chama o primeiro, Rúben, que era o primogênito, que era o primeiro que tinha nascido, e ele diz, Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, vírgula, não serás o mais excelente. Paro aqui. O primogênito, ele tinha a porção dobrada da bênção, pastor. O primogênito, ele gozava de uma série de prerrogativas. E eu fico a imaginar que, quando Jacó chama os seus filhos para abençoá-los e despedi-los, eu imagino que quando Rúben entra na reunião, foi o primeiro a ser chamado, eu imagino que ele entrou na reunião de salto alto, né, peito estufado, nariz empinado, dizendo, eu sou o primogênito, aí vem a minha bênção. Mas o pai dele o repreende, faz alguns elogios, mas diz, tu não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Rúben, ele perdeu o seu direito de primogenitura por essa razão, por ele ter deitado com a concubina de seu pai, com a serva de Leia chamada Bila. Isso a gente vê muito facilmente em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim, quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, vírgula, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a casa de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura.
porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Meus irmãos, olhem bem, assim que ler, pode cortar. Meus irmãos, olhem bem, Judá, ele era o primogênito de Jacó, mas há 40 anos antes dessa ocasião em que seu pai os chama, ele havia cometido um pecado contra o seu pai. Ele havia se deitado com uma das mulheres de seu pai. E por essa razão, a primogenitura dele foi tirada e foi dada aos filhos de José. Agora, no último dia de vida, no último instante da vida de Jacó, ele, ao chamar os seus filhos para abençoá-los, ele chama primeiramente aquele que veio ao mundo primeiro, não era mais o primogênito. E Jacó diz para Rúben: olha, você não será o mais excelente. Em outras palavras, ele estava dizendo: você não será o primogênito, você não vai receber a bênção dobrada, você não vai receber todos aqueles direitos que o primogênito tem, porque você cometeu esse pecado. Aí logo em seguida, ele chama um segundo filho, que foi Simeão, e ele profere bênçãos acerca da vida de Simeão. E aí, você vai lendo todo o capítulo de 49 de Gênesis, você vai ver que ele chama um, abençoa ou não abençoa, como foi o caso de Rúben, chama o próximo e vai chamando, até chegar no último. O último que ele chama está no versículo 27, que foi Benjamim. Benjamim foi o filho, era o caçula de Jacó, ele era o mais novo filho, ele era o filho mais novo de Jacó. E quando chega em Jacó, interessante, que quando ele chega em Jacó, ou quando Jacó chama a Benjamim, Jacó o abençoa dizendo: ô Benjamim, tu és lobo, meu filho, tu és lobo. Que será, pastor Anderson, que Benjamim fez para ser chamado de lobo pelo seu pai? Rúben perdeu o direito de primogenitura pelo fato dele ter cometido um pecado contra o seu pai. Mas Benjamim, o que fez Benjamim para que o seu pai o chamasse de lobo? O que fez Benjamim para que seu pai o chamasse de lobo? Meus irmãos, para vocês compreenderem essa história, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, para depois não pegar a mensagem pelas metades, e ao final dizer que eu estou chamando os irmãos de lobo aqui na igreja, amém? Prestem bastante atenção. O que ocorre? Os irmãos conhecem a história de José. No capítulo 37 do livro de Gênesis, José, diz a Bíblia no versículo 1 e 2, que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Preste bem atenção na história. Aos 17 anos de idade, José, então, ele é vendido, ele é jogado na cova, ele é levado ao Egito. Diz a Bíblia, já mais adiante, no capítulo 41, versículo 46, que José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Prestem bem atenção, no capítulo 37, José tem 17 anos, é quando ele vai para o Egito, é quando seus irmãos se separam dele. Com 17 anos, no capítulo 37 de Gênesis, Jacó, ele perde José,
ele perde José de vista, seus irmãos perdem ele de vista, seu pai Jacó pensa que ele morreu, na verdade ele tinha sido vendido pelos midianitas, depois foi vendido lá para a casa de Potifar, e lá no Egito, aos 30 anos de idade, conforme Gênesis 41, 46, ele passa a governar o Egito. Ele interpreta os sonhos do rei, ele interpreta os sonhos com 30 anos, o rei constitui ele governador sobre o Egito, e aí começa a acontecer aqueles 7 anos de grande fome em toda a terra. E aí passam-se os 7 anos de fome, então José saiu com 17, aos 30 anos José assume o governo no Egito, passam-se 7 anos de fome, e aí vem os tempos, passam-se os 7 anos de fartura, de grande fartura, e depois iniciam-se os 7 anos de fome. Então com 30 anos ele começa a governar, durante 7 anos ele junta em celeiros alimentos, porque haveria uma fome em toda a face da terra, e conforme o sonho interpretado por José, sonho de Faraó, durante os 7 anos, Faraó deveria armazenar alimentos, juntar alimentos, porque ia ter uma fome global, em todo o mundo ia ter essa fome. Então José assumiu ali como governo, começou a juntar alimentos, isso durou 7 anos. Depois veio o tempo das vacas magras, e depois que começou o tempo das vacas magras, no segundo ano, o que acontece? No segundo ano, diz a Bíblia que Jacó, ele tomou conhecimento, no tempo já, da faltura, né? Faltava alimentos. No segundo ano que estava faltando alimentos em toda a terra, Jacó, que habitava em Canaã com seus filhos, ele toma conhecimento que no Egito tem alimentos. No segundo ano, então José assumiu com 30, passaram-se 7 anos de muita fartura, onde ele juntou em celeiros muitos alimentos, então ele já estava com 37 anos, e depois mais 2 anos, quando a terra já estava passando fome, 39 anos. Então com 39 anos da idade de José, ou seja, de 17 para 39, 22 anos depois que José tinha se separado de seu pai e de seus irmãos, acontece o reencontro deles, o reencontro de José com seus irmãos. Por que aconteceu esse reencontro? Porque houve fome em toda a terra. No capítulo 42, versículos de 1 a 4, nós vamos perceber isso. Olha só o que diz 42, de 1 a 4. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Vão morrer de fome aí? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito, descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Detalhe: a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Então, entendam a história. José, durante 7 anos, junta os alimentos. 2 anos depois, a terra já estava quase todo mundo morrendo de fome. Jacó, lá em Canaã, uma cidade que distava do Egito, cerca de 800 quilômetros, tinha uma distância entre Canaã e o Egito, cerca de 800 quilômetros. A terra está sem alimento. Jacó toma conhecimento que no Egito tem alimento. Ele imaginava que José estava morto. Estava em casa com apenas 11 filhos. Ele pega 10 filhos e envia ao Egito para comprar alimento do rei do Egito. Quando chega no Egito, os 10 irmãos de José, porque o 11º, que era o caçula, o Benjamim, Jacó não enviou, ele ficou com medo de mandá-lo com os seus irmãos, e acontecer alguma coisa, e esse menino morre. Olha só o quanto Jacó amava Benjamim. Ele amava tanto a Benjamim,
que ele não deixou Benjamim ir nessa caravana rumo ao Egito em busca de alimentos, com medo de que algum mal pudesse acontecer a Benjamim, o filho mais novo. Pelas contas que se faz, quando, nessa época, Benjamim tinha 27 anos. Notem, pastor Rangel, que ele não era um bebezinho para Jacó ter tanto medo ou ter tanto cuidado com ele. Já era um rapaz de 27 anos, mas ele disse: vão os 10, porque o meu filho Benjamim, ele não vai. Pode acontecer alguma coisa ruim com ele no caminho, assim como aconteceu com seu irmão José, ele morrer, e aí será o fim para mim e eu vou morrer antes da hora. Não me façam isso. Ok, 10 então irmãos de José descem para o Egito, cerca de 800 quilômetros. Naquela época não havia avião, não havia carro, né, e eles iam com seus animais, e quanto maior fosse a caravana, né, mais alimentos eles trariam. Mas mesmo assim, ao invés de mandar os 11 filhos, ele preferiu mandar apenas 10. Quando os 10 irmãos de José chegam lá no Egito, para comprar alimentos, com quem que eles se encontram? Com o próprio José. Ocorre que os irmãos de José não o conheceram. Por que não o conheceram? Por duas razões muito simples. A primeira razão, notem aqui, a primeira razão que os irmãos de José não o conheceu quando chegaram no Egito, é que eles estavam nas condições ali quase que de servos, e era proibido, eles não podiam olhar no olho do rei. Eles tinham que chegar e se prostrar em terra, eles tinham que chegar e se humilhar diante do rei, diante do governador, e assim eles fizeram. Chegaram os 10, eles não podiam encarar o governador, então eles se prostram, eles se ajoelham, e na verdade, eles não conheceram o seu irmão José, mas José conheceu todos eles e não se revelou a eles. E aí, pergunta para eles: e vocês 10 aí, de onde vocês são? O que vocês vieram fazer? E eles disseram: olha, meu senhor, nós somos de Canaã, nós viemos em busca de alimentos, porque na nossa cidade, na nossa casa, não há alimentos. Não há alimentos na nossa casa. E aí, nesse momento, José então, sabendo daquela situação, reconhecendo seus irmãos, ele começa a fazer perguntas para eles. Ele pergunta: seu pai vive? Seu pai está vivo? Só são vocês? E aí Rúben, que era o mais velho e era o chefe da caravana, Rúben diz: não, nosso pai Jacó mora em Canaã, nós temos ainda um outro irmão mais novo, Benjamim. José já sabia de toda a situação. Mas José então falou para eles: olha, vocês são espias, vocês vieram espiar a terra do Egito, vocês não vieram aqui comprar alimento não, vocês estão com desculpas, vocês vieram aqui para espiar a terra do Egito, vocês são espiões, vou mandar prender todos vocês. Mandou prender os 10 ali por 3 dias, e eles insistiram: não, meu senhor, nós não viemos esquadrinhar ou espiar a terra, nós viemos em busca de alimento, nós somos de uma família justa, uma família honesta, nós vivemos em retidão, nosso pai é assim, assim, assim. Não, senhor, vocês vieram espiar a terra, estão todos presos. No 3º dia, diz a Bíblia, que José disse para eles: olha, se é verdade o que vocês estão falando, que vocês vieram em busca de alimentos, vou fazer uma prova com vocês. Fiquem aqui e vão à casa de seu pai, e traga o seu irmão mais novo, porque vocês trazendo o irmão mais novo, eu vou acreditar nessa história de vocês, de que vocês vieram realmente foi buscar alimento e não espiar a terra. E nesse momento, ocorreu que Simeão ficou preso no Egito, e os outros 9 irmãos desceram à casa de Jacó. E José
deu ordem para que liberasse alimentos para eles, deixasse com que eles levassem alimentos para a casa de Jacó, para o seu pai. E até o dinheiro que eles tinham levado para comprar, José pediu para que colocasse na sacola lá junto com os alimentos, de forma que voltaram para a casa de Jacó os 9 filhos de Jacó, porque Simeão tinha ficado lá. Irmãos, quando chegou em casa, e Rúben contou para seu pai Jacó o que tinha acontecido, e ele disse: olha, nós fomos muito mal recebidos pelo governador do Egito. Ele nos tratou com muita aspereza, com muita dureza de coração. E ele deixou o meu irmão, Simeão, porque Simeão era irmão de Rúben. Ele era irmão de Rúben, de parte de mãe e parte de pai. Rúben amava muito a Simeão. E ele falou: olha, o meu irmão Simeão ficou preso lá. E ele só vai liberar o meu irmão Simeão se o Senhor deixar nós levarmos até lá ao meu irmão Benjamim, o mais novo. Aí, com isso, meus irmãos, Jacó se desesperou, porque numa história muito parecida, ele já tinha perdido o filho José. Agora manda comprar alimentos, fica um filho lá, Simeão, e ainda reivindicam que levem a Benjamim. Benjamim era o filho mais novo. Benjamim, ele era muito amado por Jacó, tanto é que ele não deixou ele ir na caravana inicialmente, e Jacó diz: olha, eu não vou deixar vocês levarem Benjamim não. Aí Rúben disse: mas pai, o meu irmão Simeão está lá, e a chave para eu resgatar o meu irmão Simeão é Benjamim. Se você deixar eu levar Benjamim, eu vou trazer de volta Simeão, e vou trazer de volta também a Benjamim. E Jacó falou: não tem conversa, não tem negócio, eu não libero Benjamim para ir até o Egito, eu não permito que vocês o levem. E a verdade é, meus irmãos, que Jacó tinha um apego tão grande, mas tão grande, por esse filho dele, chamado Benjamim, que ele não queria, em hipótese alguma, liberar para que ele fosse. De tal forma que no capítulo 42, versos 36 a 38, Jacó, pai de Rúben, disse-lhes: olha, vocês têm me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, está lá no Egito, agora vocês querem levar Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai dizendo: olha pai, aqui estão os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer de volta Benjamim e entregá-lo na tua mão, você pode matar os meus 2 filhos, você pode matá-los. Ele, porém, disse: não descerá Benjamim convosco, porquanto seu irmão José é morto, e só ele ficou. O irmão de Benjamim. O irmão de Benjamim, José, é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E aí, queridos, a pergunta é: por que seria que Jacó não liberaria o seu filho Benjamim? Por que Jacó tinha esse apego tão grande assim com Benjamim? Eu vou dizer para os irmãos qual era o motivo pelo qual Jacó não deixava Benjamim ir até o Egito. Olha, queridos, Benjamim, para quem não sabe, ele era o filho da esposa amada de Jacó. Como falei, Jacó teve 2 esposas e teve filhos com as servas dessas 2 esposas. Jacó teve como esposa a Leia, pela qual trabalhou 7 anos. Mas na verdade, a mulher amada, a mulher que ele desejaria ter como esposa, não era Leia, era Raquel. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para ele conquistar a Raquel. Raquel era a esposa amada. Raquel era a mulher mais amada de Jacó. E José
e Benjamim eram os filhos de Raquel. Então, ele amava tanto a Benjamim dessa forma, porque ele era filho da mulher amada, assim como José, só que José para ele já tinha morrido. Então Benjamim era o filho da mulher amada. E se os irmãos não sabem ainda, Raquel, quando deu à luz a Benjamim, no parto, Raquel morreu. Então Benjamim, quando ele nasceu, a mãe dele morreu. E por essa razão, Jacó, a partir de então, ele passou a ser pai e ele passou a ser mãe. Sendo pai e sendo mãe, trocando fraldas, né? Fazendo mamadeiras, ensinando a andar, dando banho, trocando de roupas. Compreendem por que Jacó tinha um apego especial por Benjamim? Benjamim era filho da mulher amada. E Benjamim tinha um irmão, José, que para Jacó estava morto. A mãe de Benjamim, Raquel, morreu no parto. Jacó foi pai, Jacó foi mãe de Benjamim. Por essa razão, os filhos, o filho mais velho, Rúben, e os demais irmãos, quando pediram pai, permita-nos levar Benjamim, porque ele é que vai abrir as portas para que Simeão volte. Jacó disse, não, eu não vou deixar, porque a mãe dele morreu quando ele nasceu. Eu não vou deixar, porque o irmão dele, numa saída dessa com vocês, mataram ele, só sobrou a túnica. Eu não vou deixar Benjamim seguir. Compreendem por que Jacó tinha um amor especial, um apego especial por Benjamim? São por essas razões. Agora, o que talvez possa estar intrigando você, o que possa talvez estar intrigando, mas se Benjamim era essa pessoa, Melquisedeque, tão amada por Jacó, se Benjamim era essa pessoa tão querida de Jacó, se Benjamim era o xodó de Jacó, se Benjamim era o filho dos filhos para Jacó, por que é então que na hora de abençoar o seu pai, abençoá-lo, ele disse, tu és lobo? Por que é então? Quando Jacó disse que Rúben não seria o mais excelente, quando Jacó disse que Rúben estava perdendo o direito de primogenitura, tinha um motivo para isso. Rúben pecou contra o seu pai. Rúben foi à cama com a esposa de seu pai. Ele perdeu o direito de primogenitura. Agora, por quê? Por quê que Jacó, ao abençoar os seus filhos, e quando chega em Benjamim, ele disse, tu és lobo. E notem que o tempo é presente, tu és. O tempo não é passado, tu era lobo. O tempo não é futuro, você vai ser lobo. O tempo é presente, olha Benjamim, você é lobo. Você é lobo. Por que razão seria, queridos? Por que razão seria? Que Jacó, ao abençoar a Benjamim, ele falou desta forma, tu és lobo. Quero explicar para os irmãos as razões que levaram Jacó ao abençoar o seu filho Benjamim, dizer, tu és lobo. Se você ler o capítulo 49, você vai perceber que Jacó, ele tinha o costume de observar os animais. Jacó tinha o costume de observar os animais e tirar dos animais as qualidades que pudessem ser atribuídas aos seus filhos. Se vocês notarem, no versículo 9, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Você vai perceber que no versículo 9, acerca de Judá, ele diz, Judá, você é um leãozinho. Você vai perceber que no versículo 13, acerca de Zebulon, ele diz,
Acerca de 14, acerca de Isacar. Isacar é jumento de fortes ossos. Você vai perceber que no versículo 17 ele vai dizer para Dan: Dan será serpente junto ao caminho. No versículo 21 você vai perceber: Naftali é uma serva, é uma corça. E você vai perceber no versículo 29, Benjamim é um lobo. Notem que José, ele buscavam as características dos animais para atribuí-las aos seus filhos de acordo com a natureza de cada um e de acordo com a bênção que ele queria impetrar sobre a vida de cada um. E aí nós vamos notar que quando ele disse: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Jacó tinha alguns motivos para dizer que dizer que Benjamim era um lobo. E o primeiro motivo, e eu quero que vocês prestem bem atenção nesses motivos, para vocês compreenderem por que Jacó disse para o seu filho amado, o seu filho queridinho, o seu filho xodó, o seu filho caçula: tu és um lobo. O primeiro motivo, meus queridos, eu diria para vocês que os lobos, eles têm algumas características muito peculiares. Os lobos possuem algumas características muito particulares, muito próprias deles. Olha só, se eu e você andarmos descalços pelo deserto, pelas areias quentes do deserto, nós vamos andar 5 minutinhos, 10 minutinhos, e daqui a pouco aquela areia quente vai esquentar tanto o solado do nosso pé, que daqui a pouco vai estar criando bolhas, daqui a pouco vai estar queimando, e você não vai resistir mais do que 40 minutos, 50 minutos. Às vezes, vamos às praias do nosso Nordeste, e de vez em quando saímos descalços naquelas areias quentes, e a gente quase não suporta, precisa de correr e colocar uma sandália no pé. Não é isso, Melquisedeque? As areias queimam os nossos pés. Os lobos, eles têm uma particularidade. Se eles andarem pelo deserto, pisando essas areias, a cada passo que o lobo dá na areia, a sola das suas patas vai criando uma casca, vai andando na areia quente e vai formando uma casca dura nas patas, debaixo das patas dos lobos. Os lobos, quanto mais eles andam e quanto mais quente é a areia, mais vai criando uma resistência e mais condições de andar na areia eles vão tendo, porque eles têm essa peculiaridades, eles têm essas particularidades. Detalhe interessante: eles vão andando nesse terreno de areia quente, os seus pés vão ficando resistentes, como por exemplo, pés de cavalo, né? Aquele casco duro que tem no pé de cavalo, cria no pé do lobo quando ele começa a andar numa areia quente. Agora, se de imediato ele cruza com um outro ambiente, com um outro terreno, se ele começa a andar na neve, por exemplo, o lobo, ele tem uma particularidade, ele tem um quinto dedo, ele tem uma quinta unha que ela fica escondida, e quando ele anda em terrenos escorregadios, como por exemplo a neve e o gelo, esse quinto dedo dele, que estava camuflado, ele é colocado para fora, e ele funciona como uma garra, que permite com que ele ande sobre o gelo sem se escorregar, ele ande sobre a neve sem se escorregar. Então, eles têm essas particularidades. Na verdade, meus queridos irmãos, quando Jacó estava dizendo para Benjamim: tu és um lobo, Jacó estava dizendo: meu filho, você vai andar em qualquer terreno, e você não vai ser desviado do foco, você vai chegar no seu destino, seja areia quente, seja gelo, seja neve, você vai sair daqui e você vai chegar no seu destino, tu és lobo. Era isso que ele estava dizendo para o seu filho, quando ele disse dessa forma. Ele estava dizendo: venha o terreno que vier, você
você vai andar sobre esse terreno e nada vai te afastar do seu foco, nada vai te afastar do seu objetivo e do seu destino. E é isso que Deus está dizendo para você hoje, querido. Tu és lobo e você vai andar em qualquer terreno, seja ele o terreno que for. Você não vai ser desviado e você vai chegar no seu foco, você vai chegar no seu destino, e o nosso destino é o céu de glória, o nosso destino são as mansões celestiais. Esse é o nosso destino. Segundo motivo, ou a segunda particularidade que o lobo tem uma particularidade incrível, uma peculiaridade incrível, é que de madrugada, no meio da floresta, uma escuridão total, 100% de escuridão, no meio da floresta, não tinha lua nesse dia, pastor. Apaga essas luzes tudinho aí para mim, por favor. As luzes da floresta, né, a luz da lua, tudo escuro, tudo escuro. Aqui não deu escuridão, pode acender. Mas o lobo no meio da floresta, preste atenção, parece que o lobo tem infravermelho no olho, de forma natural. Ele consegue enxergar a uma distância de 1 quilômetro. Preste atenção, o lobo no meio da floresta, no maior breu, na maior escuridão, ele consegue enxergar a 1 quilômetro de distância. E um detalhe, ele consegue enxergar uma formiga lá do outro lado. Quando Jacó disse para Benjamim, tu és um lobo, ele estava dizendo, olha Benjamim, você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai ver o que os outros não veem. Você vai ser diferenciado. Você vai enxergar mais longe. E o que Deus está dizendo para você nesta noite é, filho, filha, você vai enxergar aquilo que os outros não enxergam. Aquilo que ninguém vê, você vai ver. Você vai alcançar através da sua visão. Porque tu és lobo espiritual. Compreendem? Por que Jacó impetrou aquela bênção diferenciada sobre o seu filho Benjamim, que era o xodó, que era o queridinho, que era o mais amado? Ele estava comparando o seu filho Jacó com as características peculiares do lobo. Deus está dizendo para nós nessa noite, vamos nos preparar para enxergar onde ninguém enxerga. Vamos nos preparar para ver o que ninguém vê. Talvez vai chegar um momento que os que estão à sua volta vai dizer, não tem jeito, vai dar errado, isso é uma canoa furada, não vai dar certo, desiste disso, isso é um problema. Você vai olhar com seu olhar de lobo e vai dizer, vai dar certo em nome de Jesus Cristo, porque eu estou vendo o que você não está vendo. É isso que Deus está dizendo para você nesta noite. Visão de lobo, enxerga a 1 quilômetro, no maior escuro. Terceira peculiaridade do lobo, o lobo, ele tem ouvidos extremamente aguçados. Na verdade, os ouvidos do lobo são ouvidos aguçadíssimos. Os lobos, eles escutam nitidamente quando uma folha da árvore cai a 1 quilômetro de distância. Os lobos conseguem ouvir a queda de uma folha que cai a 1 quilômetro de distância. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe o que Deus diz para você nessa noite, meus queridos? É que Ele está falando lá do céu, e você vai ouvir aqui na terra o que Ele tem para te dizer. Quantos estão ouvindo a voz de Deus nessa noite? Glorificado seja o nome do Senhor. Uma quarta peculiaridade que os lobos têm, é que na saliva dos lobos, existe penicilina. Existe penicilina na saliva dos lobos. De forma que, se eles se machucarem,
só passa saliva e a cura é imediata. É uma penicilina natural. Incrível isso, comprovado cientificamente. Incrível. Jacó estava dizendo para Benjamim: tu és lobo. E quando ele estava dizendo para o seu filho, você é lobo, ele estava dizendo através dessa quarta característica: Benjamim, meu filho, cuidado, não gaste a sua saliva em vão. Valorize o que sai da sua boca. Valorize o que sai da sua boca, porque nas palavras que saem da sua boca há poder. A cura, a penicilina de Deus, nas palavras que saem da sua boca. Não use as palavras em vão, porque tem aí junto com essas palavras o antibiótico de Deus. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Uma outra peculiaridade que há nos lobos é que os lobos possuem um pelo impenetrável. O pelo dos lobos é impenetrável. Pode chover que a água não penetra nos pelos, não molha os pelos. Bate, escorre e cai, mas não penetra. Ele pode andar no meio da lama como um porco, deitar, rolar. Ele sai dali, aquela lama escorre, não penetra, não fica sujo, ele não fica manchado, ele não fica marcado. Isso é uma outra característica dos lobos. Sabe o que Jacó estava dizendo para o seu xodozinho, chamado Benjamim? Filhinho, ninguém vai conseguir manchar você. Ninguém vai conseguir manchar você. Satanás não vai manchar o seu caráter. Satanás não vai manchar as suas vestes. Ele não vai manchar, meu irmão, o seu ministério. Ele não vai manchar a sua vida. Ele não vai manchar o seu caráter. Porque você é um lobo de Deus. Amém? Jacó estava dizendo para Benjamim: olha, Benjamim, a lama pode até atingir você, pode até acertar você, mas ela não vai grudar em você. A calúnia pode bater em você, a mentira pode bater em você, mas pode ficar tranquilo, pode dormir em paz, porque não vai penetrar na sua mente, não vai penetrar na sua vida, porque você é impenetrável. Amém? Uma sexta característica, uma sexta peculiaridade dos lobos é que os lobos, de acordo com a estação do ano, ele tem uma cor. De acordo com a estação do ano, o lobo tem uma cor. Às vezes, o lobo está com a cor preta. Mas se mudar a estação, o mesmo lobo, a cor dele passa a ser branca. Muda a estação, a cor dele passa a ser cinzenta. Muda a estação, a cor dele passa a ser marrom. De acordo com a estação do ano, ele recebe uma cor diferente, meio que uma camuflagem. Sabe o que Deus está dizendo para você? Independente da estação, meu irmão, Deus vai te dar capacidade para enfrentar qualquer tempo que vier, qualquer estação que vier. Deus vai te dar capacidade para você enfrentar isso. E era isso que Jacó estava dizendo para Benjamim: Benjamim, tu é lobo, meu filho. Independente da estação, independente do tempo, independente do clima, independente da situação, eu vou te dar capacidade para você vencer e para você sair do outro lado. Era isso que ele dizia para ele. Uma última característica, particularidade ou peculiaridade dos lobos é que ele é muito rápido. O lobo, ele é muito rápido, pastor Alberto. Ele é muito rápido. Diz a ciência que o lobo, na saída dele, se ele sair em disparada aqui, no arranque dele, ele atinge uma velocidade de 80 quilômetros por hora, só na arrancada. Imagina, Célio, na arrancada o lobo atinge cerca de 80 quilômetros por hora. Ele é muito rápido, ele é muito veloz, ele é muito ligeiro. Deus, através de Jacó estava dizendo para Benjamim: Benjamim, tu és lobo. Benjamim,
ninguém vai te segurar. Deus vai te dar velocidade de lobo, meu irmão. Hoje você pode estar aí, morando de aluguel, quem sabe andando no transporte coletivo, maior dificuldade, mas você não vai nem sentir, porque vai ser numa velocidade tão grande que Deus vai abençoar a sua vida, que você não vai nem sentir, irmãos. É nessa velocidade que Deus vai abençoar você, é na velocidade do lobo. Deus vai dar velocidade de lobo para vocês, e vocês nem vão perceber a velocidade com que Deus vai abençoar vocês. Um dia desse eu estava no sofrimento, pastor. Um dia desse eu estava numa situação dessa. Um dia desse eu estava no leito. Quando voltei de Brasília, tinha vendido tudo que tinha. Depois que voltei do hospital, fiquei 90 dias morando na casa da minha cunhada, que está ali. Vendi carro, vendi casa, vendi tudo. Foi numa velocidade tão grande que as coisas aconteceram. Foi velocidade de lobo que Deus me deu. Acho que Deus disse para mim também, você é lobo. E eu recebi, eu sou lobo mesmo. Eu sou lobo, irmãos. Você não vai nem sentir a velocidade com que Deus vai te tirar daqui e vai te colocar aqui. Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar em cima. Deus vai te tirar, irmãos, de uma posição e vai te colocar numa alta posição, numa velocidade muito grande, porque você é lobo espiritual. Amém? E aí, às vezes, nós pensamos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, ele era da tribo de Benjamim. Preste atenção nessa conclusão. O maior dos apóstolos, apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim. E o pai de Benjamim, Jacó, falou para ele, olha, você é lobo. Essa bênção do lobo, ou essa bênção de Benjamim, se estendeu para o Paulo. Não é verdade? E diz a Bíblia que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Espiritualmente podemos dizer que viemos de Paulo. Espiritualmente podemos dizer que todos nós somos descendentes de Benjamim, espiritualmente falando. Porque Paulo, o apóstolo dos gentios, ele era descendente de Benjamim. Os irmãos sabem que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam, João 12. Ele veio para os judeus. Mas depois todos os gentios que aceitaram a ele formaram a igreja. Então antes de ser igreja a gente era gentio. E nós fomos alcançados através do apóstolo dos gentios, que era benjamita. Logo você é benjamita. Logo você tem a unção do lobo. Você tem a graça do lobo. Logo você é lobo nesta noite, espiritualmente falando. Eu quero que os irmãos se coloquem de pés. Eu quero que os irmãos compreendam que quando eu digo que você é lobo, é porque você tem a característica do lobo de poder andar em qualquer terreno e nada vai te tirar do foco, você vai chegar no seu destino. Eu quero dizer que você é uma pessoa que, a exemplo do lobo, vai enxergar longe e vai ver o que outras pessoas que ninguém consegue ver. Eu quero dizer que você tem um ouvido aguçado e que você vai ouvir longe, você vai ouvir o que Deus fala com você. Eu quero dizer que na sua saliva tem a penicilina, que é um antibiótico, e que através dessa penicilina você pode falar e as suas palavras, elas produzirão cura e elas são palavras com poder, com autoridade. E eu quero dizer que você é impenetrável, o seu pelo é impenetrável. Podem atirar pedradas, pode jogar água, pode jogar lama, pode caluniar, mas não vai atingir você, porque você tem um pelo de lobo que é impenetrável. Você tem, a exemplo dos lobos, não é? Em cada estação tem uma cor diferente. Você em cada estação tem a capacidade de ser protegido, não é? De ser abençoado em qualquer estação, independente de que seja ela. E quero te dizer que a exemplo dos lobos, você é veloz e as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida numa velocidade inigualável e vai alcançar a sua vida para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém?